Olá, professora Lídia aqui de novo, mais uma vez, e hoje na disciplina de Física nós iremos estudar sobre campo, a associação dos campos magnéticos, a carga elétrica em movimento e a caracterização desse campo. Na aula anterior a gente estudou sobre os ímãs, as suas propriedades, suas características e vimos que nele tem um campo, chamado de campo magnético. Hoje a gente vai entender algumas especificidades desse campo magnético e como que ele vai se relacionar com a carga elétrica, tá bom? Para início, observe que eu trouxe uma imagem que mostra algumas condições ali. A primeira, a gente tem o campo magnético em uma corrente, em um cabo condutor. A gente tem um outro também em um cabo, só que apresentando de forma diferente, fazendo uma volta ali, um círculo. O próximo é um solenoide, que é um material linear, mas que dá algumas voltas. O quarto é um ímã em barra, parecido com o que a gente estudou na aula anterior, mostrando os polos norte e sul. E o último é a Terra, que também tem o seu campo magnético. Basicamente, a gente vai entender o primeiro, vai relacionar o primeiro, porque é no primeiro onde a gente tem uma condução de carga ali percorrendo o material condutor, a gente quer entender como é que funciona esse campo magnético na presença dessas cargas elétricas em movimento. Então, no caso das cargas elétricas, a força magnética passa a existir quando uma partícula eletricamente carregada movimenta-se de uma região para outra. Basicamente, o que é que você tem que entender? As cargas elétricas que estão presentes nos elétrons vão se deslocar em um material condutor. Quando a gente tem esse movimento de cargas, a gente também tem a presença de um campo magnético. É isso que a gente quer entender. Como é que atua o campo magnético quando essas cargas vão se deslocar em um condutor? Ok? Primeiro você tem que entender a equação ali, ó. Relacionar as grandezas que estão presentes nesse ato de carga se mover e criar um campo ao redor desse material linear ali que está conduzindo as cargas. Considerando que uma carga pontual Q com velocidade v é lançada em uma região onde não existe campo magnético uniforme, passa a atuar sobre ela uma força magnética com intensidade dada pela seguinte equação. E aí a gente tem a equação F é igual a Q vezes V vezes B vezes o seno de um ângulo ali. O que quer dizer essa frase um pouco difícil que está aí em cima? Basicamente é o seguinte, não tem a presença de um campo magnético ali. Mas se porventura jogar uma carga elétrica de modo que ela se desloque nesse local, vai haver a presença de uma força magnética, ou seja, vai ter a criação de um campo que vai atuar ali. E aí tem algumas características que a gente precisa entender, mas basicamente é isso. Teve uma carga, ela se deslocou, vai ter uma força magnética por conta do campo que essa carga está criando. A equação F é igual a Q vezes V vezes B vezes seno do ângulo. O que é cada um aí, ó? Vamos aqui às características. Primeiro, esse Fm é a força magnética. A força magnética é dada em newtons, representado pela letra N maiúsculo. O Q da equação é a carga, ele pode aparecer maiúsculo ou minúsculo. E outra coisa, ele pode aparecer em módulo, que é quando tem duas barrinhas dos lados do Q, ele pode aparecer em módulo ou não, de modo que você precisa compreender o Q. Que mesmo que a carga for negativa, quando você coloca em módulo, ela fica positiva e o valor ali sempre será positivo, por causa do módulo. Então, o Q é a carga e é dado em C maiúsculo. A gente lê C maiúsculo como Coulomb. O V é a velocidade. A velocidade é dada em m/s e a gente faz a leitura de metros por segundo. O B maiúsculo é esse campo magnético que é criado a partir do movimento da carga. A unidade dele é um T maiúsculo, a gente vai ler Tesla. E o último, que é o seno do ângulo, ele vai ser dado em grau. E aí você vai verificar o grau ali para ser utilizado, vai tirar o grau para utilizar na equação. Então essa é a equação que a gente tem agora com as suas devidas unidades. Força magnética é igual a carga multiplicado pela velocidade, multiplicado pelo campo magnético, que vai multiplicar também o seno do ângulo. Que seno de ângulo é esse? É o seno da carga quando ela é lançada nesse local. Tá bom? E a gente vai ver algumas possibilidades de ângulo para ela e o que acontece com a direção e o sentido do campo magnético comparado com o deslocamento dessa carga no campo. Então aí, ó, nós temos essa equação, a carga ali está em módulo, pode ser chamada de força magnética ou diretamente de força de Lorentz. Foi quem esteve ali organizando essas grandezas e formulando a equação. O ângulo
ele é formado entre quem? Entre o vetor, campo elétrico e o campo e a velocidade. A gente vai ter esses dois vetores ali estando atuando, que vão ter suas devidas direções e vai ser o ângulo entre elas. O Q é a carga, lembre-se mais uma vez, tem que estar em módulo, quer dizer que vai ser sempre positiva, mesmo que no problema seja dado negativo. E aí temos também que, como ela é uma grandeza vetorial, vai ter direção e sentido, além do seu valor. O que isso quer dizer? Eu tenho que verificar o comportamento dessa carga, o deslocamento dela em relação à direção e o sentido, porque isso pode variar as outras grandezas também. O sentido, a gente tem que considerar uma regra que nós chamamos de regra da mão direita. Vamos verificar na imagem aí a mão e como é que vai funcionar essas grandezas na mão aí. O primeiro dedo, o polegar, ele indica a direção da força magnética. A força magnética vai ser o vetor que sempre fica para cima. Se você considerar aí os gráficos normais, esse vetor que fica para cima a gente chama de eixo Y. O segundo, a gente tem um dedo indicador, a direção do campo magnético, e aí esse segundo eixo a gente chama de eixo X. E o terceiro, não utilizamos, dificilmente você utiliza, mas é o R3, chamado de R3, é o terceiro vetor que a gente tem, e ele é o eixo Z do nosso gráfico. Então, esse eixo Z, ele representa a direção da velocidade da carga. Então, basicamente, você tem esse desenho. O de cima é a força magnética, para o lado é o campo magnético e o outro, o eixo Z, é a velocidade em que essa carga vai estar nesse determinado local aí. Por que isso é tão importante, você entender quem é quem? Porque é a partir daí que você vai determinar a direção e o sentido dessa força que atua no campo magnético. E aí vai depender dela em relação ao vetor velocidade. Então, vamos ver algumas possibilidades? Primeira, o movimento adquirido pela carga elétrica ao entrar em contato com o campo magnético vai depender do ângulo. Vai ter aquele campo ali, a carga entra em contato e a gente tem umas possibilidades. Vamos ver a primeira possibilidade. Quando a partícula é lançada, possui velocidade paralela às linhas de indução do campo magnético, a gente vai dizer que a força é nula. Mas primeiro você tem que entender quem é o campo magnético aí. Vamos lembrar novamente a regra da mão? A gente tem que o eixo de cima é a força, o próximo é o campo, e esse último que está para dentro, o eixo Z, aqui, é a velocidade. Então, o que ele está dizendo aí? Que a velocidade ela vai ser paralela à linha de indução. A linha de indução, quem é? O campo. Então, ele está dizendo que isso vai ser perpendicular. Vai ser paralelo. Então, se eu tenho uma linha de velocidade paralela a essa linha de indução, nesse caso, a força, ou o campo ali, a força magnética vai ser nula. E por que vai ser nula? Ora, lembra que na equação a gente tem um seno do ângulo. E se eu tenho linha paralela, digamos aqui os dois dedos, eu tenho linha paralela, acontece que não tem um ângulo nenhum formado entre esses dois dedos. Se não tem ângulo nenhum, é o seno de zero, e o seno de zero vai ser zero. A outra possibilidade seria, mesmo estando aqui, ele vir para uma outra direção, aqui. E aí a gente tem, então, um ângulo de 180 graus. Também um ângulo de 180 graus, o seno dele vai ser zero. Lembra que na equação todas as grandezas estão multiplicando? Então, você ia multiplicar o valor das grandezas, os valores delas, por zero, e a equação toda ia zerar. Então, a gente vai dizer que a força magnética, nesse caso, é nula. Para resumir, lembra essas duas palavrinhas aí, ó. A velocidade vai ser paralela, a palavra é paralela, à força. Quando acontece isso, essa força é nula. Uma outra possibilidade é, essa carga ela vai entrar também com determinada velocidade, só que a direção dela agora, a direção de entrada, ela é perpendicular ao campo magnético. E aí a gente vai ter, então, se é perpendicular, a gente tem aqui a velocidade e o campo, essas duas grandezas, a gente tem a formação de um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus, o seno dele é 1. E aí, quando você multiplica as grandezas na equação por 1, é quem elas mesmas. Quem são essas grandezas? Carga, velocidade e o campo magnético. Então, para você resumir e entender, quando a velocidade for perpendicular ao campo, resumindo, vai ser a carga vezes a velocidade vezes o campo magnético.
sem o seno ali, porque o seno você já verificou que é 1. E a última possibilidade, menos utilizada, mas para que você entenda também, quando a gente lança essa partícula com uma determinada velocidade e ela é lançada obliquamente à linha de campo, a gente vai ter uma interseção ali, tanto considerando o eixo x e y, esses dois ângulos vão formar aí um vetor helicoidal. O que seria isso? Ele vai ter duas direções, ele vai formar um movimento circular. Então, ele vai dar algumas voltas em relação à força magnética dela, vai ser nesse sentido. Então, a gente tem essas três possibilidades aí. Ou é paralelo, ou é perpendicular, ou é oblíquo, e em cada uma delas muda a forma em que a força magnética atuará em determinado material. Vamos praticar um pouco para que você entenda isso exemplificando? Primeira questão. Um elétron num tubo de raios catódicos está se movendo paralelamente ao eixo do tubo com velocidade de 107 metros por segundo. Aplicando-se um campo de indução magnética de 2T, lembra que esse T a gente lê Tesla? Paralelo ao eixo do tubo, a força magnética que atua sobre o elétron é. Observe que ele deu todas as grandezas ali e ele quer que a gente calcule a força. Para calcular a força é só multiplicar essas grandezas. Só que essa equação ela fica um pouco mais fácil para nós resolver por causa de uma palavra que se apresenta no texto da questão. Qual que é essa palavra? Depois do 2 Tesla, tem a vírgula e ele vai dizer assim, ó, paralela ao eixo do tubo. Ou seja, ele está dizendo que essa velocidade dessa carga no campo de indução magnético é paralelo. E aí a gente viu as regrinhas e a regra para quando é paralelo é que vai zerar toda a equação. Ou seja, a força magnética, nesse caso, dessa questão é nula por causa que ele é lançado paralelo. Então, a opção que fica aí, letra B, essa força é uma força nula. E a segunda questão diz, suponha que uma carga elétrica de 4, observe que a unidade é Coulomb e a gente tem uma letrinha antes, o micro é um submúltiplo de Coulomb, seja lançada em um campo magnético uniforme de 8 Tesla, sendo 60 graus o ângulo formado entre V e B, ou seja, entre a velocidade e o campo magnético, determine a força magnética que atua sobre a carga, supondo que a mesma foi lançada da velocidade 5 vezes 10 elevado a 3. Então, para a gente calcular, aí vamos ter que aplicar toda a equação, temos todos os dados já. A equação toda é, a força magnética é carga, velocidade, campo magnético e o seno do ângulo. Quem foi a carga? 4 vezes 10 elevado a menos 6. Quem foi a velocidade? 5 vezes 10 elevado a 3 positivo. O campo magnético, 8 Tesla. E o seno, nesse caso, não vai zerar. Ele deu um valor de 60 graus para nós, pode colocar esse valor na equação. Estando substituído, vamos resolver passo a passo. Primeiro, multiplica todos os valores que estão antes dessa base 10 na potência. Pode multiplicar 4 vezes 5 vezes 8. A gente vai ter o valor de 160. Aquelas duas bases 10 que estão com expoente, você conserva essa base, o valor 10, e aí a gente vai ter menos 6 mais 3. Menos 6 mais 3 vai dar menos 3 no expoente. E aí a gente ficou somente com o ângulo, com o seno do ângulo de 60 graus. O seno do ângulo de 60 é raiz de 3 sobre 2. Seguindo a resolução, nós vamos ter que... O que eu posso fazer ali? Como está elevado a menos 3, eu posso mover essa vírgula para a direita de vocês, minha esquerda. Movendo a vírgula para a direita, vai ficar 16, e ali o menos 3 vai passar a ser menos 2. Aquela raiz de 3 sobre 2, você pode pegar o 2 e dividir o 16 por 2, que vai ficar 8. E a gente, então, tem 8 raiz de 3, e o 10 a menos 3 ficou 10 a menos 2, porque a gente moveu a vírgula. Então, o que tem na equação agora? 8 raiz de 3 vezes 10 a menos 2. Resolvendo isso aí, a gente vai ter que a raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Isso é um valor aproximado. Então, vai ficar 8 vezes 1,73 e a gente ainda tem a potência do lado, que é 10 elevado a menos 2. Quando eu multiplico o 8 vezes 1,73, vai dar 13,6, um valor também aproximado, que está multiplicando 10 elevado a menos 2. Você pode aproximar isso para 14 e passar a vírgula
Mais uma vez, para a minha esquerda e a direita de vocês, o valor do expoente deixa de ser menos 2, vai ficar menos 1, porque você soma um do expoente, ficando na resposta 1,4 vezes 10 elevado a menos 1. Lembrando, calculamos força? Então a unidade é newtons. Qual que é a resposta na questão? Letra D. A força magnética é igual a 1,4 vezes 10 elevado a menos 1 newtons. Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre as características desse campo magnético quando atuam em uma carga, um determinado material aí, tá bom? Acesse a plataforma Edu, que vai ter 5 questões a mais lá para vocês estarem praticando, e nos vemos na próxima aula. Tchau!